Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui sozinho, com muita saudade de vocês e orando e pedindo a Deus que logo acabe esta epidemia, pandemia que tem nos afastado e nos separado. Eu louvo a Deus, irmãos, porque as previsões catastróficas que estavam falando de milhares e até mesmo milhões de mortes no Brasil não ocorreram. Fico triste, é bem verdade, com o número de pessoas que estão morrendo por esta epidemia, mas no Brasil um número relativamente baixo e nós vamos continuar a nossa quarentena para que não se alastre esse vírus. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com as questões que estão ocorrendo, porque nós estamos vendo coisas piores que a pandemia. E temos que orar ao nosso Deus para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, socorra a nós, para que a gente logo possamos voltar às atividades normais e poder assim louvar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nesta noite, a reunião de oração que nós vamos ter, me fez pensar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que sofreu muito. Ele tinha uma enfermidade gravíssima, Jó, e esta enfermidade trouxe para ele grandes sofrimentos. Mas antes dele ter a enfermidade em si, nós vemos que ocorreram outros fatos, como a perda dos seus bens. Jó era um homem muito rico e ele tinha camelos, gado e terras. E é estranho nós vermos a conversa do diabo com Deus, e Deus permitindo que o diabo tirasse de Jó toda a sua riqueza, todos os seus bens. E mesmo assim Jó não ousou ir contra Deus. O diabo, não satisfeito, disse a Deus, mas é porque ele tem uma família maravilhosa, uma família muito bonita, tem filhos, filhas. Tira para ver o que acontece. E estranhamente nós vemos Deus também concordando que o diabo assim o fizesse. E os filhos de Jó lhe foram tirados. E mesmo assim Jó não ousou ir contra Deus. E o diabo mais uma vez disse a Deus, porque ele tem saúde. Tire-lhe a saúde para ver o que acontece. E mais uma vez também, estranhamente, aos nossos olhos, Deus permitiu que o diabo tocasse no corpo de Jó. E Jó, humildemente, sofrendo dores terríveis. Irmãos, chegava ao ponto de Jó pegar um caco de telha e se coçar. A gente tem uma coceirinha, uma coisinha pequena, a gente já reclama. Imagine todo o corpo cheio de feridas terríveis. Provavelmente aquelas feridas davam um mau cheiro. E Jó não ousou ir contra Deus. O diabo estava fazendo a função dele, de que é ser o acusador, o tentador. E nós, com sinceridade de coração, não entendemos porque Deus assim o permitiu, porque sabemos que Deus nos livra de todo o mal. Mas vamos pensar um pouquinho no início, nos primeiros acontecimentos da vida de Jó. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas,
era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um ao seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Sabemos que desde que o mundo é mundo, nada se muda. Salomão já nos diz: não há nada de novo debaixo do sol. E os mais antigos vão lembrar das palavras de Chacrinha, o velho guerreiro: nada se cria, tudo se copia. Por que eu estou falando sobre isso? Meus queridos irmãos, nós como cristãos e pais, devemos buscar exemplos da Bíblia para que nós possamos imitar e assim também sermos exemplos para as outras pessoas. O texto diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, também nada de novo. Porque quantos outros homens haviam e moravam em Uz? Quantos casais, marido e mulher, filhos, moravam e existiam nos tempos de Jó? Jó era contemporâneo de Abraão. Ele morava numa região, Abraão em outra. Mas por que nós vemos aqui os relatos apenas de Abraão e de Jó? Mas dentre tantos, as Escrituras nos contam a história de Jó. E por quê? A Bíblia diz que Jó era um homem sincero. Em outras traduções diz que Jó era um homem íntegro. E quando nós ouvimos a palavra íntegro, nós pensamos que é uma pessoa que não peca. E não é verdade. No dicionário diz que íntegro é totalmente probo, irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível, reputação ilibada, integridade, ou seja, completo. Um homem íntegro não é aquele que não peca, pois não há um sequer que não peque. Em 1 João capítulo 1 nós vemos o relato dizendo que se dissemos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso, porque Deus diz que nós somos pecadores. Mas o homem íntegro é aquele que reconhece quando erra e busca a correção. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período de pandemia e principalmente nas redes sociais nós vemos as pessoas fazerem e colocarem vários tipos de relatos e comportamentos corretos, comportamentos errados. Eu não quero entrar nessa questão, só quero que a gente pense na nossa atitude e o que nós temos falado, o que nós temos postado. Não estou dizendo para que os irmãos não coloquem ou não manifestem a sua posição, muitas vezes, de irritabilidade, de discordância, mas nós temos que fazer assim com amor, temos que fazer assim com respeito, com educação. E a gente vê muitas pessoas colocando coisas absurdas, terríveis, e muitos cristãos falando coisas que não deveriam falar,
que magoam o próximo. Eu estou falando de irmãos. Não estou me referindo aqui aos irmãos da igreja, porque se assim eu fizer, nós vamos conversar. Se o pastor assim fizer, também sei que os irmãos vão conversar com o pastor, porque nós temos essa liberdade de poder chegar um no outro e dizer o que não está concordando. Mas há fatos que traz tanta tristeza para um irmão ou para uma irmã que poderia ser evitado. Pode até ser verdade. Pode até ser verdade. Mas não importa se o que a gente vai falar vai trazer mágoa, vai trazer tristeza, vai trazer dor, melhor que fique quieto. E olhando aqui o exemplo de Jó, faz a gente pensar um homem que buscava na sua integridade andar retamente diante do Senhor. Jó era um homem reto. Aquele que se não desviava nem para a direita nem para a esquerda. Jó não era 8 ou 80. Hoje nós estamos vendo a política polarizada entre um lado extremo e o outro lado extremo. Pelo amor de Deus, irmãos, não estou me referindo ao centrão, porque esse aí é o absurdo dos absurdos. Se diz centrão, mas só quer dinheiro na mão. Não é isto. Eu estou me referindo a nós, cristãos, sermos centrados. Nem exagero de um lado, nem exagero do outro. O homem, Jó, era temente a Deus. Temente a Deus busca andar nos preceitos de Deus e não dos homens. É bem verdade que nós estamos falando aqui que, usando o exemplo de Jó, devemos imitá-lo e copiá-lo. E há, irmãos, com alegria no meu coração, ver muitos servos do Senhor que são exemplos para nós copiarmos e são exemplos para nós imitarmos. Louvo a Deus pelos irmãos mais velhos da igreja, como o irmão Anísio, como o Milton e Walter e Gustavo e outros que já são pais e são exemplos para nós, exemplo para o pastor, porque eu os olho com alegria por saberem que vocês são minhas ovelhas. E o exemplo de vocês nos ajuda a caminhar e nos ajuda a seguir com o objetivo de crescer mais e mais na nossa vida cristã. E vocês, meus queridos irmãos, como exemplos que são, têm as suas falhas, têm os seus defeitos, claro, todos nós temos. Mas vocês, meus queridos irmãos, procuram andar retamente e ensinar os seus filhos retamente nos caminhos do Senhor. Louvo a Deus por isso. Jó se desviava do mal. Temos aqui um servo de Deus, um homem que lutava dia a dia, reconhecia as suas falhas, mas se firmava em Deus. Que bênção, irmãos. Que bênção. O primeiro fator de um homem íntegro é reconhecer as suas falhas. O primeiro fator de um homem íntegro é não apontar o dedo e nem julgar aquele que está passando por lutas, tribulações ou até mesmo em pecado. Se nós vermos um irmão em pecado, nós não temos que condená-lo, nós temos que buscar ajudá-lo. Nós não sabemos o que ocorreu, porque a pessoa chegou até aquele ponto. É bem verdade que muitas vezes é por se desviar da palavra de Deus, muitas vezes é bem verdade por não ouvir a voz de Deus. Mas naquele momento em que a pessoa está em pecado, ela não precisa que você diga, você está em pecado, você está nessa situação porque Deus está te mandando um castigo. Não, nada disso, meus queridos irmãos. Se fôssemos pensar assim, o que seria dos homens maus, roubam, matam e vivem suas vidas em prosperidade? Mas eu estou pensando no sentido mais simples.
da vida corriqueira, da vida do dia a dia, de nós caminharmos e de nós olharmos uma ovelha caída e lá socorrermos essa ovelha e fazer com que ela possa voltar para os caminhos do Senhor. É interessante que os amigos de Jó, quando vão visitá-lo e o encontram naquela situação terrível, o primeiro pensamento deles é: Jó, você pecou e Deus está te mandando castigo. Não é bem isso, meus irmãos. A minha mãe, que está no céu, ela foi uma grande mulher, uma mulher simples, uma mulher que aparentemente nós não víamos grandes sonhos, mas era uma mulher íntegra, uma mulher que buscava criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus porque antes dela partir, ela teve a oportunidade de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Jó, ao oferecer ofertas a Deus, oferecia por todos os de sua casa. Jó cuidava materialmente dos seus, mas principalmente Jó se preocupava com a questão espiritual. Vemos aqui no texto que lemos que Jó era um homem muito rico. E nós sabemos, meus irmãos, que a riqueza muitas vezes separa o homem de Deus. Não no caso de Jó. Nem no caso de Abraão. Abraão também era um homem rico. Davi também, sendo rei, se tornou rico. Salomão, um dos homens mais ricos que houve em todo o tempo. Não é a riqueza que separa o homem de Deus? Não. Mas nós devemos pensar com carinho, porque muitas vezes a riqueza pode sim separar o homem de Deus. E Jó, sendo um homem rico, não permitiu que a sua riqueza o levasse para estar distante de Deus. Pelo contrário, Jó mais se aproximava de Deus. Sabemos de tudo o que ocorreu na vida de Jó. Até o ponto da sua mulher chegar e dizer: ó Jó, amaldiçoa o teu Deus, e assim você possa morrer e descansar. Irmãos, essa mulher, ela tomou atitude por amor ao esposo. É muito duro, é terrível nós vermos um ente querido sofrendo. A minha mãe por 2 anos sofreu. E chegou um momento que eu orava e pedia para que Deus tirasse ela daquele sofrimento. O meu cunhado, o Rubens, a morte dele foi muito rápida. Em maio de 2011, constatou que ele estava com câncer de pâncreas. E nós começamos a orar, começamos a clamar, a pedir para que Deus o curasse. Passou maio, entrou junho, e quando nós começamos a ver no final de junho que não era a vontade de Deus curá-lo, e que o sofrimento ia aumentando, o mal ia estendendo por todo o seu corpo, o câncer ia tomando todo o seu corpo, a sua cabeça. Então eu comecei a orar para que Deus o tirasse, que Deus o levasse, para que ele não sofresse mais do que estava sofrendo. E assim foi a atitude da mulher de Jó. Ela estava ali com ele, vendo o sofrimento que ele estava passando, e ela não conseguia mais suportar a dor de ver o seu marido naquela situação. E ela clama, pede: olha Jó, fala para Deus te levar, e assim você para de sofrer. Mas é interessante a atitude de Jó. Que é isso, mulher? Você está louca? Deus nos traz bênçãos. Recebemos muitas bênçãos. E quando vem algum mal, nós vamos blasfemar contra Deus? E Jó é o autor de uma palavra maravilhosa. Eu sei que o meu Redentor vive.
E, amados irmãos, é com alegria que nós vemos, depois do desfecho da história de Jó, depois dos acontecimentos, o Senhor o retribuiu com muitos filhos, muitas filhas, restituiu todos os seus bens, mas o que nos marca é a integridade de Jó. Mesmo na sua riqueza, mesmo na sua pobreza, mesmo na sua saúde ou mesmo na sua dor, Jó sempre serviu ao Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos e que nós também, passando por esta pandemia, onde para nós é novo, acredito que todos nós estamos vivendo uma realidade que ninguém, nem as pessoas mais velhas, viveram essa realidade. É bem verdade que nós sabemos que em 1919 a gripe espanhola foi algo terrível, muito pior que o coronavírus. Milhões de pessoas morreram, mas ninguém há dessa época para nos contar o que aconteceu. Temos os relatos registrados nos livros e outros fatores também ocorreram, mas no sentido universal, como nós estamos vendo agora, e nós estamos vivendo a história. É realmente algo que nos assusta um pouco. E para que nós não venhamos a ficar com medo, assustados, vamos nos socorrer às Escrituras. Vamos nos socorrer uns aos outros. Meus queridos irmãos, eu confesso a vocês que eu não gosto que fiquem postando no grupo da igreja coisas ruins, milhares de caixões, milhares de covas, previsões catastróficas. Nós precisamos olhar o lado bom. O lado ruim, sabemos que o lado ruim, e mais do que isto, as TVs, as reportagens, os jornais estão já explorando até demais o lado ruim, o lado mal da história. Mas eu não vejo pessoas falando de coisas boas que tenham ocorrido, não vejo pessoas falando, e poucos são aqueles que mostram os que são curados pelo Covid, poucos são os que falam de resultados de alguns medicamentos que estão funcionando, como a cloroquina, como o plasma, como corticoide, que é algo mais recente e que está dando muito resultado ótimo em relação à cura das pessoas. Irmãos, vamos começar a falar das coisas boas. As coisas más estão aí. As coisas ruins estão aos nossos pés. Mas quando nós olhamos para o alto, e se porventura algum ou alguém de nós for levado por essa doença, não entristeçam os vossos corações, mas se alegrem em saber que já está com o Senhor Jesus Cristo. E vamos orar, vamos clamar para que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre o nosso país. Vamos louvar a Deus e agradecer a Deus pelas ricas bênçãos que Ele tem nos dado. Deus abençoe vocês, uma ótima noite, que amanhã, quinta-feira, vocês tenham um dia agradável, no transcorrer da semana também vocês tenham um dia agradável nessa semana, e orar para que o país volte ao normal, orar pelos empresários que estão passando situações terríveis, orar pelos empregados que estão perdendo os seus empregos. Orar, irmãos, vamos orar. Se nós não podemos falar nada de bom, que nós possamos orar. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.